Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Só conferir aqui. No Instagram aqui está ao vivo. O Alisson já entrou aqui. No Facebook aí também. Deixa eu só conferir. Isso aí, estamos ao vivo, tudo certo. Boa noite aí, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aí semanal, falando sobre máquinas agrícolas. Eu sou Ederson, prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou instrutor de mecanização agrícola, especialista em máquinas agrícolas e faço esse trabalho aqui nas redes sociais para levar informação aí aos operadores de máquina agrícola, essa função que é tão importante e que precisa ser valorizada também, tá? Então, já aproveitando aí, pessoal que está acompanhando, eu estou aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Sigam, acompanhem, compartilhem as postagens, curtam. Isso ajuda bastante a divulgação do material. E tem também o meu site aí no Facebook. A transmissão aqui está simultânea, né? Está no Instagram, no Facebook. No Facebook o link do e-mail está na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo também será carregado no YouTube depois, então quem não estiver assistindo ao vivo pode acessar também, né? Vai estar aí na descrição do vídeo do YouTube. E aqui no Instagram, tá na bio do Instagram, tá certo? Lembrando também que tem lá no meu site, está disponível para vocês baixarem totalmente gratuito, o guia para operadores de máquinas agrícolas, o que fazer quando acender uma luz no painel. Então é totalmente gratuito, é só entrar lá, baixar o livro, tá? É um guia que não existe igual em lugar nenhum, pode procurar na internet aí, vocês não vão encontrar as informações do que vocês precisam fazer e o que vocês precisam não fazer quando acende alguma luz no painel da máquina agrícola. Isso até nos manuais das máquinas, lá tem a explicação, o que significa aquela indicação, mas não diz o que fazer quando ela acender, né? Então tem lá o guia disponível para você, é só entrar lá no meu site e baixar gratuitamente. Pessoal, aí só dá um retorno aí, faz favor, se a imagem está chegando bem, se o som está chegando bem, para eu poder ficar mais tranquilo aqui e começar o assunto aqui da nossa conversa de hoje, né? Deixa eu só registrar aqui, ó. O Wellington tá aí na escuta aí no Facebook, né? O Galber Sales, Vila Rica, Mato Grosso, tá assistindo aí também, tá acompanhando. Aqui no Instagram, o Alisson entrou aqui, o Douglas Português, o Thales 7042 entrou aí. O Rubens, o Rubens está acompanhando aí também, meu primo aí, seja bem-vindo, obrigado aí pela companhia. Pessoal, qualquer momento aí vocês tiverem dúvidas, comentários, fiquem à vontade aí para mandar aí nos comentários que eu já vou lendo aí, vou comentando e vou respondendo aí no caso de perguntas também, tá? O assunto de hoje é sobre monitores de máquinas agrícolas. Nós vamos falar aqui sobre 10 coisas que os monitores fazem e você não sabe. Talvez você que esteja assistindo até saiba de muitas das coisas que eu vou falar aqui, né? Mas eu percebo nos cursos que eu ministro aí, né? Inclusive semana passada eu ministrei um curso presencial aí de GPS agrícola, né? De gerenciamento agrícola, que não é só GPS, né? O pessoal fala GPS, outros falam piloto automático, mas é muito mais do que isso, né? E eu percebo nos cursos, principalmente, que muitas das funções que eu vou lá, que eu mostro, que o monitor faz, o pessoal que trabalha já com o monitor não sabia que aquela função existia, né? Então, tanto no curso presencial quanto no curso online, isso acontece, tá? Inclusive tem o pessoal aí do curso online acompanhando, né? O Volney entrou agora aí também.
lá do Rio Grande do Sul, tá na turma online também. Nas turmas presenciais eu percebo isso. O pessoal está lá trabalhando com o monitor e usando o monitor de uma forma, como eles mesmos dizem, né? De uma forma muito básica. Pergunta assim: você sabe usar o monitor? Ah, o básico. Tá, o que que é o básico? Ah, usar o piloto automático. Bater ponto e usar o piloto automático. Mas hoje vamos falar aqui que os monitores eles são muito mais do que isso, né? Tem muito mais funções que a maioria aí não conhece. Lembrando também, como sempre, o meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, né? Com certeza tem mais coisas aqui que muitas pessoas não sabem, mas aqui para não ficar muito extenso, eu listei aqui 10 coisas para a gente conversar hoje, tá? Qualquer coisa a gente pode fazer uma outra live aí também. Então vamos lá, 10 coisas que os monitores fazem e você não sabe. Uma delas, muitos já sabem, lógico, mas tem muita gente que não sabe, que o monitor ele faz mapa das áreas. Então, partindo daquela ideia, né, que tem muita gente que só usa o monitor da máquina ali, que tem o GPS, só para fazer piloto automático, né? Então, bate ponto, cria a pista, usa o piloto automático e sequer faz um mapa da área. Esse mapa, ele é muito importante porque, para começar, né, ele diz a área que o talhão tem, então fica muito mais fácil para fazer a programação aí de insumos defensivos, adubos, sementes. Isso tudo facilita quando a gente sabe a área correta do talhão, né? E hoje também muitas máquinas, muitas mesmo, elas têm controle de seções. Então, pulverizadores, plantadeiras que desligam seções automaticamente. E essas seções elas ligam e desligam de acordo com o mapeamento da área. E eu vejo às vezes algumas pessoas, né, usando lá uma máquina que tem controle de seções, mas a área não é mapeada. E aí fica subutilizada aquela função lá do controle de seções, né? Acaba às vezes trabalhando na mão ou fazendo alguma gambiarra ali, né, para conseguir usar. A gambiarra às vezes é, por exemplo, o pulverizador, o pessoal faz muito de pulverizar uma passada, uma volta ao redor do talhão, para que depois, quando chegar nessa área que já foi aplicada, a seção desliga, né? Só que se sair do outro lado, ela liga de novo. Então, quando faz a manobra e a barra sai de dentro do talhão, sai de dentro dessa área que já foi pulverizada, ela liga de novo. Então, não é o jeito correto de usar essa função. O correto é fazer um mapa da área. E é um mapa, é muito fácil de fazer, é muito tranquilo de fazer. O pessoal aí, de repente, que já fez mapa, pode até comentar aí, né? Falar se é fácil, se achou fácil, se achou difícil. Eu talvez seja um pouco suspeito para falar, né? Para dizer que é fácil ou não. Então, se alguém puder colocar nos comentários aí, compartilhar a experiência, né? Mas ajuda muito. E lembrar, né, que esses mapas eles são muito precisos. O sistema que a máquina usa geralmente tem precisão ali dependendo do sistema de correção, né? Tem precisão de 30 centímetros, de 10 centímetros, de 2 centímetros. Então é um mapa muito preciso. É mais preciso até do que um mapa que é feito com um GPS de mão. E o GPS de mão o pessoal confia bastante. E o GPS de mão tem uma precisão ali de 2 metros, 4 metros, 8 metros. Então o da máquina é muito mais preciso. Então é uma função que eu vejo muita gente que não usa, ou porque não sabe como usa, ou porque nem sabe que essa função existe, né? Certo? Então essa é a primeira coisa que os monitores fazem e você não sabe. Vou passar para a segunda aqui. Eu vou falar um pouco rápido, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente volta no assunto sem problema nenhum, tá? Podem mandar as perguntas aí. Eu só não vou poder explicar como funciona hoje, tá? O tempo aqui é limitado, então a ideia é mais falar sobre os pontos, né? Mas
não vai dar tempo de entrar na explicação de como funciona cada uma das funções propriamente dita, tá? Segunda coisa que os monitores fazem e você não sabe: marcar pista reta usando outros métodos. Existem vários métodos ali de gravação de pista reta e geralmente o pessoal usa só um deles. Vai lá e faz a gravação pelo método A mais B. Grava um ponto A, depois grava um ponto B em outro local, né? Leva a máquina lá, leva a antena lá para gravar o ponto B. E eu acho que em 98, 99% dos casos as pistas são gravadas dessa forma. Até aí não tem problema nenhum, tá? É um método muito eficiente. Na maioria dos casos é esse método mesmo que deve ser usado, porque na maioria das vezes a pessoa ali não tem os dados da pista, então tem que gerar a pista dessa forma mesmo. Mas em outras situações é possível usar outros métodos que ajudam muito aí na criação de pistas, tá? Então, tem outros métodos, por exemplo, tem um método que você digita as coordenadas, né, do ponto A e do ponto B, em vez de levar a máquina até esses pontos. Existe o método que você digita uma coordenada de um ponto e digita o rumo, né, a direção dessa pista, então é latitude, longitude mais rumo. Existe o A mais rumo, você marca um ponto só e digita a direção para onde essa pista vai ser direcionada. Claro que para isso precisa saber essas informações, né? Mas se você tiver essas informações, pode usar. Existe também o alto B, que você marca um ponto, dirige a máquina por uma certa distância e, e o próprio sistema reconhece a direção e já traça uma linha. Então tem vários métodos aí que podem ser usados, não é só o método de marcar o ponto A e o ponto B, né? Bater os pontos, como o pessoal fala no campo. Então existem outros métodos aí de gravação de pista reta, tá? Todos esses métodos são pistas retas, que é o que mais se usa, né? Também eu acho que 95, 98% das vezes, ou até mais, se usa aí pista reta, né? Então existem outros métodos de gravação também. Inclusive tem alguns vídeos aí nas minhas redes aí, né, no meu canal aí, que explica também como usar alguns desses métodos para algumas situações. Então dá uma procurada aí, tem vídeos aí sobre isso ensinando o uso desses outros métodos, tá? Então vamos passar para mais um. Mais uma coisa que os monitores fazem e você não sabe. Pistas curvas. Isso mesmo, tem muita gente que não sabe que os monitores, né, que o sistema de direção, de orientação, consegue trabalhar também com pistas curvas, né? O pessoal fica só preso ali na pista reta e às vezes, claro que a pista reta é mais usada, na maioria dos casos é a mais usada, especialmente aqui na minha região, aqui onde eu moro, que as áreas são grandes e são planas, aqui no oeste da Bahia, praticamente só se usa pista reta, né? Mas tem situações, às vezes, em fazer uma bordadura numa beira de mato, em regiões onde o solo é mais ondulado, onde tem curva de nível, e às vezes o pessoal fica preso naquele método ali da pista reta e não tem necessidade, né? Então existem as pistas curvas, inclusive existem dois métodos de pista curva, muda um pouquinho o jeito de gravação, né? Mas existem aí essas opções de trabalhar também com pista curva. Claro que pista curva não tem assim a mesma precisão de uma pista reta, né? A começar pelo próprio sistema que ele tem mais trabalho, um pouco mais de dificuldade para manter o alinhamento, né? Porque é em curva, então dá mais trabalho para o sistema, então a precisão diminui um pouco. E também porque quando faz curva, o trator e o implemento
pela posição ali na curva, principalmente se é uma curva mais fechada, ele pode ter um deslocamento ali, principalmente se é implemento de arrasto, né? O pessoal que é operador aí sabe bem do que eu estou falando, né? O trator vai num lugar e o implemento ele vem um pouco de lado, né? Quando está fazendo uma curva. Então existem esses probleminhas, mas nada que interfere aí o funcionamento do sistema. Então, para corrigir isso é só fazer curvas mais suaves, mais abertas, que diminui ou ameniza esse problema, né? Mas então é possível trabalhar com pistas curvas, tá certo? Então esse é o terceiro. Então eu falei aqui as coisas que os monitores fazem você não sabe. Mapa da área, marcar pista reta com outros métodos e também pistas curvas. Coloca aí nos comentários se vocês conheciam, não conheciam essas funções, quem já trabalha com monitor, quem não trabalha. Coloca nos comentários aí que a gente já vai interagindo aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal comentou aqui no Facebook. O Lisandro Siqueira. Salvar no pendrive e depois passa para os outros monitores. Isso mesmo. Na verdade, eu acho que está se referindo às pistas, né? Que eu estou falando de pistas. Mas na verdade, tudo que a gente faz no monitor, em um monitor, a gente consegue passar para os outros, tá? Então, Lisandro, dá sim para passar as informações, tá? Ele colocou embaixo no outro comentário falando em retas, né? Na verdade, as pistas curvas também dá para copiar pelo pendrive, tá, Lisandro? Então, as pistas curvas também, você pode gerar elas em um monitor e copiar para outros monitores também, tá? É, Isso, tá falando das pistas, né? Mas na verdade, tudo que o monitor faz dá para copiar. Tudo, 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 tudo. Desde relatórios de trabalho, cadastros, pistas, mapas, tudo pode ser copiado, tá? Tudo pode ser copiado. Deixa eu ver outro aqui. Alexandro Pereira de Souza, Fazenda São João, Luiz Eduardo Magalhães. Ó, meu vizinho aqui, ó. É, Os outros aqui eu já tinha falado, né? O Volney, o Galber, o Wellington. Isso aí. Deixa eu só registrar aqui no Instagram. O pessoal que entrou aqui. Não sei se ainda estão assistindo, mas eu vou registrar aqui o pessoal que entrou, né? Deixa eu ver onde é que eu parei. Ramon Rodrigues Soares, Ronaldo Alice, Edivan01, Cleiton Calado, Maiara Moraes Oficial, Murilo.bl. Esses nomes do Instagram, me perdoam aí se eu estiver falando errado, mas tem ponto, tem essas coisas no meio, às vezes fica um pouco estranho, mas o pessoal que sabe de quem eu estou falando aí, sintam-se abraçados aí, sintam-se bem-vindos aqui na live, tá bom? Daniel Martins entrou também, seja bem-vindo. Vamos seguir aqui então. Tem uma coisa aqui que até o Lisandro aqui já colocou, né? Ele é de Tupanciretã, Rio Grande do Sul. É quase meu vizinho lá do Rio Grande do Sul. Eu sou de lá, né? Eu sou de Santo Augusto. Pro padrão aí do Rio Grande do Sul não é tão perto assim, mas pro padrão que eu tô acostumado aqui é um pulinho, é vizinho. Mas tem uma coisa que ele colocou aí no comentário, que é o próximo item aqui, que muita gente não sabe que o monitor pode fazer, que é pista circular. Então o monitor, além de fazer pista reta, ele também faz pista curva e também é capaz de fazer pista circular. E isso pouca gente sabe. Até porque grande parte dos monitores nem tem essa função disponível. Então vamos falar a verdade também, né? Aí não é culpa também do operador, muitas vezes o monitor não tem essa função. Mas muitos têm, muitos monitores têm essa função disponível, pouca gente usa nos que tem disponível e assim, os que não têm disponível essa função, e se você precisar usar essa função, você pode comprar a ativação, tá?
Tem muita coisa no monitor que depende de ativações. Então você compra a ativação e aí libera aquela função. Ela já está no monitor, na verdade, só precisa liberar ela. Na maioria dos casos, quando a gente fala em pista reta, vem na mente aí o cultivo em pivô central. Tá? Só que mesmo o cultivo em pivô central, quando a gente fala em cultivo de grãos, de algodão, de feijão, enfim, de outras culturas relacionadas, o cultivo é feito em linha reta, né? Todas as atividades são feitas em linha reta. Porque as plantadeiras, os equipamentos, eles não foram feitos para trabalhar fazendo curva, né? Então, mesmo no pivô central, que é uma área circular, as atividades são feitas em linha reta, na sua grande maioria. O que eu vejo o pessoal usar às vezes é fazer a bordadura do pivô, ou fazer na hora de fazer o mapeamento do pivô, né? Então grava, determina ali, grava um círculo para fazer o mapa bem certinho, bem circular, faz usando o piloto automático na pista circular e faz a gravação do limite já dessa forma. Então eu já vi pessoas fazendo assim, né? Ou em outros tipos de cultivos, né? Outros tipos de cultivos usa a pista circular. Então, cultivo de frutas, de café também, o cultivo ele é feito em círculos, né? Por causa da irrigação que é feita em faixas de forma localizada. E aí tem algumas atividades aí que podem ser feitas utilizando a pista circular. Não é assim tão comum, né? Mas quem trabalha com isso tem essa opção. E muitas vezes os operadores ali, os coordenadores, os gerentes não sabem que é possível trabalhar dessa forma, né? Então fazendo pistas circulares, tá certo? O pessoal coloca aí, quem já trabalhou aí com pista curva, com pista circular, quem já fez mapa de área, coloca aí nos comentários para eu ter uma ideia aí. Deixa eu só registrar aqui o Geri Pedroso, São Borja, Rio Grande do Sul. O Volney colocou aqui, ele é de Santo Antônio das Missões. É isso aí. Muito bem. Aqui a Brunilda entrou no Instagram, seja bem-vinda. Gil Máquinas, Len entrou também. Sejam bem-vindos aí. Mas vamos continuando aqui. Dez coisas que os monitores fazem e você não sabe. Vamos para a quinta. Copiar pistas. Tem muita gente que não sabe que dá para copiar pistas de orientação de um monitor para o outro. E aí fica ali quebrando cabeça, tentando inventar algum método, tentando fazer alguma gambiarra ali, algum armengo, né? Como o pessoal fala também, tentando de alguma forma passar uma pista de uma máquina para outra, né? E na verdade, bom, como eu falei antes, né, eu sou suspeito para falar, mas é simples, de verdade mesmo. É bem simples. Não é porque eu tenho prática e tal, mas é bem simples de fazer cópia de pista de orientação de um monitor para o outro. Inclusive, existem vários métodos de se fazer isso, né? Então, tem a opção de fazer a cópia por pendrive, que já foi comentado anteriormente. Então você gera, seja qual pista for, seja circular, pista curva, pista reta, tanto faz. Você gera em um monitor e copia no pendrive, extrai os dados no pendrive e leva para o outro monitor e importa no outro monitor. Então essa é uma forma. Mas também tem jeito, mas aí isso no pendrive pode ser qualquer tipo de pista, tá? As pistas retas, você pode fazer cópias simplesmente anotando ou tirando uma foto dos dados da pista que foi gerada e digitando essas informações no outro monitor. Eu já comentei antes, né, que existem outras formas de marcar pista. Você pode digitar as informações e fazer cópias da pista reta. Nesse caso, não tem como copiar pistas curvas.
A circular até tem. A circular, se você tiver a coordenada do centro, do centro da área circular, você consegue também copiar. Mas as pistas curvas não. Então, pista reta consegue. Pista circular, se você já tiver a informação, você também consegue copiar só digitando a informação. Pista curva tem que ser com pendrive. Mas qualquer tipo de pista você consegue copiar de um monitor para o outro. E também tem muita gente que não sabe disso. Então por isso entrou aqui na minha lista. Tá? O, o Thales 7042 falou que até agora conhece tudo. Muito bem. Então ele tem estudado bastante aí o monitor e conhece mais a fundo as funções. Mas assim, é uma exceção na verdade. Falando pelo que eu vejo, tá? Tem muita gente que conhece e tal, tudo bem, mas na maioria das vezes, pelo que eu vejo nos cursos que eu ministro, o pessoal tá lá usando só para piloto automático, bate o ponto A, o ponto B e só. A maioria dos casos, tá? Quem conhece mais do que isso já está de parabéns, já se diferencia no mercado, né? Porque a maioria não conhece essas funções que eu estou falando, tá? Quem já conhece está de parabéns. Vamos para a sexta aqui, número 6. Mapas de atividades. Isso aqui também pouca gente usa, na verdade. O monitor, né, os monitores, eles geram mapas, né, que armazenam é, muitas informações ali das atividades, né, como no caso de pulverizador, né, a taxa real aplicada, a taxa programada, a velocidade de aplicação, né, isso tudo fica registrado, os horários ali que foi feita a atividade, de plantio também gera mapas, colheita, as colheitadeiras geram mapas, é, e isso tudo, na maioria dos casos, morre ali no monitor. Não é usado para mais nada. Fica ali só enchendo a memória do monitor, na maioria dos casos. Tem gente que usa, né? Tem gente que usa, extrai esses dados por pendrive, leva para o computador, né? Usa algum software ou a plataforma do próprio fabricante para gerar mapas, enfim, fazer relatórios. Ou usando algum sistema que hoje também já é bem presente, né? De transmissão instantânea das informações, isso também acontece, mas isso ainda é minoria, né? A grande maioria dos monitores está ali no campo gerando mapas. É, Vamos falar a verdade também, na maioria das vezes os mapas estão errados, porque as configurações estão erradas, as calibrações estão erradas, é verdade, né? Então falta também essa parte. Mas tem algumas vezes que os mapas são gerados certinho, tudo calibrado, regulado, configurado certinho, gera um mapa ali perfeito e fica ali na memória do monitor e não é usado para nada, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem que o monitor gera esses mapas das atividades, né? Então, ali tem muita informação valiosa. É, a parte mais difícil, a parte mais cara já está ali na máquina, que é ter o monitor, ter a antena, fazer as configurações. A parte que vem depois é bem mais simples, né? O custo, na verdade, nem tem custo, né? Pegar o exemplo aí, John Deere mesmo, tem a plataforma gratuita na internet onde você pode extrair os dados por pendrive, jogar lá e a plataforma já gera os mapas, os dados, os relatórios sem custo nenhum, né? O custo maior é comprar o monitor, comprar a antena, instalar isso na máquina. Isso aí custa algumas dezenas de milhares de reais e já está ali na máquina e não é usado, né? Então a parte mais difícil já está ali, a parte mais cara já está ali e não está sendo usado. Então precisa também ter uma atenção com esses dados que são gerados. Isso tem muita informação boa ali, tá? Deixa eu só registrar aqui
O Lissandro Siqueira colocou aqui também que tem as taxas variáveis que podem ser carregadas no monitor pelo pendrive. É verdade, isso. Se tiver ali pulverizador que pode aplicar com taxa variável, plantadeira, implementos, né, distribuidores de fertilizantes, enfim, com taxa variável, o pendrive leva e traz essas informações também, né? E isso necessita um mapeamento da área, ele está dizendo aqui. É verdade, tem que ter um mapeamento da área também. O Volney diz que lá na empresa eles trabalham colocando os dados de um monitor para o outro. Isso aí. Então já está usando aí essa ferramenta, né? E ele diz que já trabalhou com todos esses dados. Isso aí, muito bem. Tá de parabéns. O Volney é aluno aí do curso online, mas ele já trabalhava, né, com monitor antes e já tem um conhecimento bem grande com monitor aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Belmonte Marques entrou aqui também no Instagram. Seja bem-vindo, Belmonte. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Então, as 10 coisas que os monitores fazem você não sabe. Eu falei aqui o mapa da área, marcar pista reta com outros métodos. A 3, pistas curvas. 4, pistas circulares. 5, copiar pistas. 6, mapas de atividades. 7, os monitores, eles mostram também os mapas de atividades no próprio monitor. E isso aí pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas mesmo. Aquele mapa que fica todo colorido já, por exemplo, uma pulverização, conforme que se tem uma ideia, né? Falando de pulverizador, abrir um parênteses aqui, se tem uma ideia que hoje em dia os pulverizadores aplicam a mesma taxa de ponta a ponta em toda a lavoura, né? O operador vai lá e programa para aplicar 80 litros de calda por hectare e ele tem a sensação, né, que ele está aplicando 80 litros por hectare na área toda, de forma bem uniforme. E isso não é verdade. Não é verdade. Conforme tem a variação de velocidade do pulverizador, ele precisa de alguns segundos ali para fazer o ajuste, né? Ajustar a pressão do sistema para compensar a vazão para manter a taxa uniforme. Isso leva alguns segundos e nesses alguns segundos o pulverizador percorre uma certa distância. Então tem lugares que ele está aplicando, vamos pegar o exemplo, né, que eu dei. Tem lugares que ele está aplicando mais de 80 litros por hectare, tem lugares que ele está aplicando menos de 80 litros por hectare, e tem lugares que ele está aplicando 80 litros por hectare. No item anterior que eu falei, se a gente descarrega esses dados, leva para a plataforma ali do fabricante ou de algum software, ele gera esse mapa, né? Mas tem como ver esse mapa em tempo real no próprio monitor. O próprio monitor da máquina já vai mostrando o mapa todo colorido ali, de cores diferentes, conforme a escala que é programada, para mostrar já para o operador de forma instantânea ali, é, que ele já vê se está aplicando a mais ou a menos do que deveria. A taxa real de aplicação nesse caso aqui, né? Se for plantio, a mesma coisa, né? Só que plantio tem que ver, depende se a plantadeira tem esse sistema, né? Ela tem que ter lá os sensores nas linhas, ela tem que estar ligada ao monitor do trator, a parte eletrônica, tem que ter controle de seção, essa coisa toda. Então algumas têm, outras não. Mas pulverizadores hoje todos têm, eles já geram esse mapa e já mostram, a maioria deles, né? Já mostra ali para o operador em tempo real, tá? Assim, eu estou falando de uma forma genérica aqui, tá? Se alguém de vocês aí trabalha com uma marca, um modelo talvez diferente, que não tem essa ou aquela função, é assim mesmo, tá? Nem todos os monitores são iguais, mas eu estou falando de uma forma genérica aqui, tá? Então tem como colocar esse mapa instantâneo na própria tela do monitor e pouquíssima gente sabe disso. Pouquíssima gente sabe disso.
O Lissandro está falando aqui de pulverização, né? Que tem a velocidade que o bico permite também. É verdade, mas isso aí é assunto que a gente poderia ficar um dia inteiro falando aí em outra aula. É um assunto bem extenso aí, né? Mas é isso aí mesmo, interfere também, tá? Vamos lá, número 8. Mais uma coisa que os monitores fazem e que você não sabe: descarregar e usar os dados, né? Na verdade, eu até já falei disso aqui, né, dentro dos outros itens aqui, mas dá uma ênfase de novo aqui, que tem muita gente que não sabe que dá para descarregar os dados do monitor e levar para o computador, seja para um software para trabalhar com esses dados, ou seja para uma plataforma, como alguns fabricantes têm hoje, né? Tem uma plataforma, uma nuvem na internet que a gente carrega os dados lá e já gera mapas, gera relatórios, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Tem lá um monitor há anos gerando informação, gravando informação, às vezes enche a memória, o pessoal vai lá e apaga tudo e não sabe o tesouro que perdeu ali, né? A quantidade de informação importante que é gerada ali nesse monitor. Tanto da operação em si, né? Mas também para gerar um histórico das áreas. Então é muito fácil hoje com essas ferramentas que são disponibilizadas você gerar um histórico de uma forma muito fácil e um histórico de todas as operações. Que hoje se usa, né? O monitor ali ele está presente nos tratores, nas máquinas, né? Em todas as máquinas. Então você faz ali um histórico desde o preparo de solo, dessecação, aplicação de pré-emergente, de pós-emergente, plantio, a fungicida, inseticida, colheita, pós-colheita, dessecação pós-colheita, preparo de solo subsequente, enfim. Então tudo isso o monitor gera informação, ele gera esses dados e você pode aí de uma forma simples até, né? De novo eu falando que é simples, claro que precisa estudar um pouco, precisa um pouco de prática, né? Mas não é nada assim tão difícil de fazer. Você pode gerar um histórico das áreas, ver quando foi feita uma atividade, em que situações, dá para colocar observações lá. Então tem muita coisa aí que pode ser trabalhada, né? É, mas aí precisa saber que esses dados podem ser descarregados. E tem muita gente que não sabe disso, que os dados podem ser descarregados. Tá? Ah, o Volney está falando que já usou algumas vezes, agora eu me perdi aqui, não sei do que você está falando aqui, se é da descarga dos dados ou usar o mapa, né, já no próprio monitor. Só dá só complementa aí que eu não vi a hora que você mandou mensagem o que eu estava falando aqui. Vamos lá, número 9. Número 9. Construção de curvas de nível. O pessoal, às vezes, até hoje ainda usa lá mangueira transparente, né, para tirar o nível, para marcar a curva de nível, ou usa teodolito. Hoje em dia não é mais necessário nada disso, tá? O Vonei falou aí que é a taxa, né? Isso aí, beleza então. Claro que essa parte aqui de construção de curvas de nível não é só o monitor sozinho, tá? Mas ele pode ser usado como uma das ferramentas nesse processo aí para a criação de curvas de nível, né? Para construção de terraços. Aqui na região mesmo, nos últimos anos, foram construídos muitos e muitos e muitos quilômetros de terraços. Foram milhares de quilômetros de terraços que foram construídos aqui, né? Como surgiram as plantadeiras que plantam só semente e a aplicação dos fertilizantes é feita a lanço, né?
é, como se fosse observar que a chuva estava levando esses fertilizantes embora, né? Então o pessoal começou a voltar à construção dos terraços e também para armazenar mais água no solo, né? Isso é importante também, aguentar aí os períodos de veranico. Foi descoberto também um aquífero na região, então para abastecer esse aquífero, então isso tudo juntou, né, nessa vontade aí, nesse investimento para construir de novo as curvas de nível, os terraços. É, só que as áreas são grandes, né, muito extensas, a gente não pode ficar ali com mangueira, tirando o nível das áreas, né? Então existem alguns métodos bem mais avançados nesse sentido, né? Nem o teodolito não se precisa usar. É, hoje para vocês terem uma ideia, até fotos de satélite ou fotos com drones, eles já dão as informações para que algum software de computador possa gerar as linhas, né, por onde vão passar as curvas de nível. E depois é só gerar essas linhas num software no computador, pegar essas linhas, levar com um pendrive para o monitor da máquina e depois essa máquina, já com as pistas lá no monitor, né, na memória do monitor, engata lá um terraceador no trator e põe ele para andar no piloto automático, seguindo aquelas linhas que foram geradas ali, né, no software, né? Então se torna muito mais prático, muito mais preciso, muito mais rápido. Então essa geração dessas linhas e a construção de curvas de nível. Então, tem essas formas que eu falei, né? Gerar o mapa plano e altimétrico da área, seja com imagem de satélite ou de drone, ou também, quase seria outra função aqui, mas eu deixei junto na mesma, né? Gerar esse mapa, né, com essas informações de inclinação do terreno, de altitude, essa coisa toda, pode ser usado também o próprio monitor, né? Então, claro que não são todos, tá? Mas pelo menos o monitor John Deere aí ele consegue fazer isso. Pode ser usado enquanto se está fazendo alguma atividade, por exemplo, colheita, plantio, pulverização. Tem uma função lá que precisa de uma ativação também. Se ativa essa função, se configura, tá? Tudo certinho, calibra. E enquanto está fazendo outra atividade, ele já está guardando na memória todas essas informações, né? De inclinação da área, de altitude. E depois, com essas informações, se leva com um pendrive para um computador. Tem lá os programas, né? Os softwares específicos para isso. Eles geram as curvas de nível no computador, depois pega essas linhas, leva para a memória do monitor e depois o trator segue e faz a construção das curvas de nível. Muito mais prático, muito mais preciso, né? Então, o monitor ele pode ser usado apenas para a parte final, quando a pista já está gerada de alguma outra forma, né, com dados de outra fonte, ou o próprio monitor pode ser usado para gerar esses dados. É possível também. Quase ninguém usa isso, na verdade, né? É, é uma ativação. Eu não sei falar de valores, tá? Eu nunca sei dessas coisas, porque os concessionários não abrem valores para gente, mas até os próprios produtores falam que é um valor muito alto e eu acredito neles, né? Não vou questionar. E é um valor que é considerado pelos produtores um valor alto para uma função que só vai usar uma vez, que na verdade usa só uma vez, né? Faz o levantamento da área, depois não precisa mais, né? Então o que, que se usa aqui na região? O concessionário comprou a ativação e o concessionário presta esse serviço, usando o monitor para fazer o levantamento da área, né? Mas também existem os outros métodos com drone. Hoje o drone tá sendo usado para quase tudo, ou também com imagens de satélite, né? Imagens específicas, enfim, para determinar essas informações. Mas aí sempre vai usar o monitor lá na ponta, na máquina, para fazer a construção das curvas de nível.
E isso aí pouca gente sabe que dá para fazer. Ah, vamos lá para o número 10. Então, só recapitulando, né? Só registrar aqui, né? É, Cris Araújo, 7464 entrou. Casa da Florista entrou também. Sejam bem-vindos. Só recapitulando aqui, 10 coisas que os monitores fazem e você não sabe. 1. Mapa da área. 2. Marcar pista reta com outros métodos. 3. Pistas curvas. 4. Pistas circulares. 5. Copiar pistas. 6. Mapas de atividades nos softwares ou nas plataformas. 7. Mapas de atividades no próprio monitor. 8. Descarregar e usar os dados fora do monitor. 9. Construção de curvas de nível e usar o monitor para fazer o levantamento plano e altimétrico. E o 10 é a comunicação entre monitores. Isso é os monitores mais recentes, tá? Não são todos os monitores, os mais antigos não fazem isso. Mas hoje já é uma realidade. Se você está trabalhando em um talhão, tem lá 2, 3, 4, 5, 20 máquinas trabalhando juntas, todos os dados de todos os monitores aparecem em todos os monitores. Aquela parte, quem já está acostumado a trabalhar, né? Quem já conhece o monitor, aquela parte da pintura do mapa que vai fazendo na área que já foi trabalhada, o que uma máquina faz aparece em todos os outros monitores, de quantas máquinas tiverem ali na área. Isso ajuda demais, né? Principalmente atividades como pulverização, né? Que não fica assim uma marcação visível de onde foi feito, onde não foi feito. Às vezes o operador ali se perde um pouco. Então, o que uma máquina ali está fazendo, um monitor está fazendo, ele já transmite e aparece no mapa do outro monitor também. Isso quantos monitores tiver, né? Também é possível hoje emparelhar máquinas. Isso é usado na colheita, né? Quando a colheitadeira está colhendo, chega o trator com a bazuca do lado ali, né? O tanque graneleiro. A colheitadeira e o trator eles se emparelham e andam na mesma velocidade e com um alinhamento também uniforme, né, a distância entre as duas máquinas. Então é possível fazer esse emparelhamento, essa comunicação entre os monitores. Tá? É claro que nem todo monitor faz isso. É claro que são monitores mais novos, mais recentes, mas já é uma realidade isso aí no campo. E muita gente não sabe disso ainda, né? Tem gente aí trabalhando com monitor que consegue fazer isso, não sabe e nunca usou. Eu vejo isso também, né? Claro que não é só um monitor com o outro, tem outras questões ali que envolvem também, que precisa, por exemplo, um sinal de celular para transmitir esses dados. A comunicação não é feita monitor a monitor, é feita através da rede de dados, da rede de telefonia, algum sistema pelo satélite também, tá? Então precisa ter essa comunicação, tá? Não é simplesmente de um aparelho para o outro, tá? Eles têm que estar conectados em uma rede, tá? Então, às vezes isso limita um pouco o uso desse tipo de função, assim como a transmissão dos dados. Tem muita gente que gostaria de fazer a transmissão dos dados e tal, mas não consegue por falta de uma rede de telefonia na fazenda, ou porque aquele monitor é, é, não transmite via satélite, né? Então às vezes o pessoal ainda fica um pouco limitado. O Lisandro está perguntando se necessita de ativação também. Você está se referindo a essa comunicação? Agora você me apertou, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que já é uma função nativa do monitor.
Agora eu não tenho certeza se precisa de uma ativação específica ou não, tá, Lisandro? Mas eu vou procurar saber a informação e nos próximos dias aí eu respondo você aqui nesse mesmo comentário, tá? Eu vou procurar a informação e eu respondo você aí, tá? Agora você me apertou aqui. Mas os monitores mais recentes, eles têm essa possibilidade, tá? A questão da comunicação já vem o equipamento necessário nas máquinas, tá? Por exemplo, transmitir dados, né? A única coisa que é necessária é colocar um chip de celular lá na máquina para que ative a comunicação com a rede de telefonia e já faça a transmissão. E se eu não me engano também, porque assim, eu não cheguei a trabalhar assim direto com isso, tá? Então eu tenho dúvidas também quanto aos detalhes, tá? Mas também a questão de comunicação de um com o outro necessita dessa rede, né? Seja de telefonia ou do satélite. Mas se precisa de uma ativação ou não, eu vou buscar essa informação, tá? É, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Eu acho que é isso aqui, né? O pessoal do Facebook, se tiver mais alguma pergunta. O Rafael.rcs.oficial entrou aqui também no Instagram. Seja bem-vindo. Pessoal, como eu falei no começo, né, o objetivo aqui não é encerrar o assunto, mas trazer a discussão, né? O Lissandro está pedindo se havia alguns que transmitiam via Bluetooth. Via Bluetooth, não. O que tem Bluetooth é alguma comunicação do monitor com o celular do operador. Isso sim é possível fazer via Bluetooth, mas a transferência de dados não, tá? Alguma coisa por Wi-Fi, né? Alguns monitores, dependendo do modelo, dependendo da marca, quando entra na rede Wi-Fi consegue transmitir informações, se tiver configurado a rede Wi-Fi, tá? Por exemplo, o da John Deere, o GS3 não tinha Wi-Fi, o GS4 já tem Wi-Fi. Então você pode ir lá configurar, como você configura uma impressora, né? Uma impressora, um celular, você chega na rede, acessa a rede, digita a senha, ele entra na rede, o monitor, você faz isso com o monitor e aí quando entra na rede ele consegue descarregar ali, transmitir os dados, tá? Mas aí ele não vai conseguir o sincronismo, porque a hora que saiu da rede ele perde a comunicação. Agora por Bluetooth não. Bluetooth que eu saiba, né, pelo menos até onde eu sei, existe ali como tem no carro, né? Você poder emparelhar o celular ou algum outro aparelho ali para ouvir música, atender ligação, esse tipo de coisa, tá? Isso sim eu conheço. Agora por Bluetooth eu desconheço transmissão de dados. Até porque a rede Bluetooth ela é muito limitada, né? Ela é só de alguns metros ali de alcance, é pouca coisa, então não atende para esse objetivo, tá? O Cleiton Freire entrou aqui também no Instagram. Josimere Bergamin entrou aqui também. Josimere, quanto tempo, Josimere? Não tá mais nas fazendas, né? Aí a gente não se vê mais. Ela que pediu os cursos lá pro pessoal da época da Xingu, antes da SLC Agrícola, né? Então a gente se conhecia por causa dos treinamentos nas fazendas. Pessoal, agradeço você que chegou até aqui, né? Muito obrigado aí pela atenção, obrigado aí pelas perguntas, pelos comentários, pessoal que participou aqui. Isso é muito bom, eu gosto quando o pessoal participa, ajuda bastante. A ideia aqui não é fazer uma palestra, né? Fazer uma conversa, um bate-papo. A ideia também não é esgotar o assunto. Com certeza tem outras funções, outras coisas que muita gente não conhece, mas para não deixar a live muito longa, eu listei aqui 10 coisas, tá? Se tem mais alguma coisa que você gostaria aí que eu comentasse, deixa nos comentários aí, tá?
Mesmo quem está assistindo a gravação, essa live ela sempre fica a gravação aí, né? Eu não tiro a gravação das redes. Quem está assistindo a gravação, deixa nos comentários aí as perguntas, os comentários, sugestão de pauta para outras lives também. Tô aceitando, pode deixar aí nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá? Eu respondo todos que eu posso, tá? É, quando é pergunta eu sempre respondo, alguns eu só dou um oi ali, mas eu leio todos, tá? Eu não tenho equipe, a minha equipe sou eu mesmo, então aí a gravação, aproveite e se comunique aí através dos comentários, tá? Semana que vem estamos de volta aqui com mais uma live sobre algum outro assunto relacionado com máquinas agrícolas. Conto com a presença e a participação de vocês. E por hoje vamos encerrando então, que já está dando horário aí também. Acompanhe as redes sociais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, manda para o seu colega, manda para o seu chefe. Compartilhe essas informações. Não guarde só para você, tá? Tá certo? Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aí. Tchau.